ao tema a tagarelice interior e a canção psicológica. São dois defeitos que nos levam, ou mais alguns defeitos, que nos levam a ter esse tipo de manifestação em nosso interior. Então vamos aprender o que é a canção psicológica, o que é a tagarelice interior, de onde vem e como trabalhar, como poder modificar isso no nosso interior. Eliminar esses dois defeitos e silenciar a nossa mente e dar uma paz ao nosso coração. Então, canção psicológica, ou melhor, a tagarelice interior, primeiramente a tagarelice interior. A tagarelice interior é aquela conversa silenciosa que todos temos e acreditamos que é algo justo. É uma conversa que ocorre entre os nossos defeitos psicológicos. Nós já temos dito e continuaremos enfatizando que nós temos 97% da nossa essência, daquilo que é puro dentro de nós, daquilo que é o divino. Temos esses 97% aprisionado nos defeitos psicológicos, nos 7 pecados capitais. Já esses 7 pecados capitais se subdividem em centenas, milhares e até milhões de detalhes sutis que nós realmente, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não percebemos e não acreditamos que um sutil pensamento tenha origem em um defeito. Porém, esta é a verdade. Todo pensamento, por mais sutil, mais bobo que seja, tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, a canção, a tagarelice interior, é uma conversa que há entre um defeito e outro. Os defeitos que nós temos no nosso interior conversam entre si, porque nós temos um defeito que se chama a autossimpatia. Nós simpatizamos muito conosco mesmo. Nós acreditamos que nós somos corretos. Nós acreditamos que nós somos justos. Nós acreditamos que nós somos sábios. Que nós sabemos fazer tudo. Da forma que nós fazemos alguma coisa, nós acreditamos que é dessa forma que é o correto. E se nós percebemos alguém fazendo de outra forma, nós criticamos. Por exemplo, a maneira de uma pessoa dirigir um carro, moto, até mesmo bicicleta, ou andar a pé, nós criticamos a forma com que uma pessoa estaciona um carro. Se ela tem dificuldade para estacionar, nós criticamos. Se ela estaciona
de uma forma violando alguma lei, por simples que seja, nós criticamos, condenamos, julgamos. E isso gera uma conversa interior. Tudo gera uma conversa, essa tagarelice interior. Quando nós criticamos uma pessoa, nós estamos dizendo, eu não faço assim, eu sou perfeito. Então, por isso, criticamos, porque nós nos julgamos corretos, porque temos esse defeito, a autossimpatia. Nós somos, nos auto-julgamos perfeitos, justos. A nossa forma de atuar é a forma mais correta. E por isso julgamos os demais, por isso condenamos os demais. Então, a tagarelice interior, ela vem dos nossos defeitos psicológicos. Essa conversa silenciosa que nós tecemos de uma pessoa, talvez na presença dessa pessoa, nós forjamos uma simpatia com ela, uma amizade, porém, internamente e secretamente, nós condenamos essa pessoa e levamos à cova. Matamos essa pessoa, julgamos, condenamos. E essa conversa nos traz muito desgaste energético, é enorme. Nós consumimos muita energia nessa conversa interior, nessa tagarelice interior. Não quer dizer que nós, se nós somos uma pessoa introspectiva, como se diz, uma pessoa quieta externamente, isso não significa que internamente e silenciosamente nós não tenha essa tagarelice interior. Todos temos, porque nós temos esse defeito da autossimpatia, que enfrasca uma grande parte da nossa essência. Então, esse defeito enfrasca uma grande parte da nossa essência e nos desgasta cada vez que nós estamos nessa conversa, nessa tagarelice, porque nós sempre estamos. É difícil conseguir o silêncio interior. É fácil, até fácil, considerável, fácil conseguir o silêncio exterior, calar a língua física. O difícil é calar a língua interna, a língua secreta. Então, nós tiramos conclusões. Nós vemos uma pessoa, observamos a sua forma de atuar e tiramos conclusões sobre ela e julgamos, condenamos. Nós condenamos a pessoa porque ela age diferente de nós. E como nós somos
autossimpáticos conosco mesmo, nós acreditamos que a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar é a correta e que as outras pessoas estão equivocadas, estão erradas, são burras. Muitas vezes nós chamamos, que pessoa mais burra, como que faz uma coisa dessa? Então essa tagarelice interior está equivocada, porque nós não sabemos o que levou a pessoa a agir de tal ou qual forma. Então, a forma para nós refletir sobre o que pensamos dos demais, o que nós tecemos no nosso interior, nossa trama interior sobre os demais, é nos colocar no lugar da outra pessoa. Nos colocar no lugar da outra. Se nós fôssemos a outra pessoa, se nós acontecesse a mesma coisa para nós, o que faríamos? Será que nós agiria de uma forma ou de outra? De qual forma? Como agiríamos? Como atuaríamos? Talvez a pessoa está passando por algum problema e que nós não temos esse problema, então julgamos a pessoa, que a pessoa está equivocada, que a pessoa é medíocre. Então essa tagarelice acontece, ela vem dos nossos defeitos psicológicos, vem desses defeitos psicológicos que enfrascam a nossa consciência. Então, esses defeitos nos dão a ideia de que nós somos perfeitos, que nós somos corretos. E isso é equivocado, porque nós não sabemos, nós não temos, não conhecemos a outra pessoa. Nós imaginamos que conhecemos, mas não conhecemos. Então, cada vez que nós estamos nessa conversa interior, quando nós nos identificamos e provoca essa tagarelice interior, adormece mais a nossa consciência. Nós já temos a nossa consciência adormecida. Temos os 3% da nossa essência livre, porém adormecida. A nossa consciência está adormecida. Não quer dizer que nós estamos em vigília, nós estamos aqui falando, vendo, ouvindo. Não quer dizer que nós estamos despertos, nós estamos em estado de vigília, mas a nossa consciência está adormecida. E cada vez que nós
cada vez que nós estamos nessa conversa interior, cada vez que nós nos identificamos com essa conversa interior, adormece mais e mais a nossa consciência. Na verdade, a nossa consciência está em estado de coma. É preciso dar um choque na nossa essência para que ela desperte, comece a despertar. Comece a despertar, porque não desperta assim, de uma hora para outra, de um minuto para o outro. É preciso fazer um esforço. Então, se nós estamos na rua, talvez parados em algum lugar, em algum trabalho, nós ficamos observando para fora, observando o que acontece fora, julgando e criticando as pessoas. Olhamos alguém passar de carro muito rápido, já criticamos. Para que correr tanto? O motociclista passa correndo. Por que correr tanto? Não vê que está acontecendo acidentes? Não vê que muitas pessoas estão sendo mutiladas por acidentes de moto, de carro, como seja. Então ficamos criticando, e isso adormece a nossa consciência. Adormece mais e mais, porque nós nos identificamos com esse problema e nos esquecemos de nós, esquecemos de nós mesmos, esquecemos do nosso interior. Então, para trabalhar esse defeito, é preciso fazer um esforço. Fazer um esforço no sentido de quando vai se identificar, negar esse desejo de se identificar, de criticar. Porque geralmente nós estamos assim, olhando o que está acontecendo e criticando. Então, nós precisamos estar em recordação de si, estar consciente dos nossos movimentos, estar consciente do nosso corpo físico. E quando esse defeito quer se identificar, ele nos dá sinal que quer olhar, que quer se virar. Então, nesse momento, se eu estou alerta, se eu estou prestando atenção em mim, no meu interior, eu sinto aquele chamado, aquele impulso para olhar para determinada cena, uma pessoa que vai passando. Para nós, homens, uma mulher. Para as mulheres, talvez, homens. Para nós, também é esse fato de as pessoas estarem estacionando. Por exemplo, nós estamos em um estacionamento aguardando alguém, ou sei lá, fazendo qualquer coisa, esperando. Nós estamos observando que está chegando, que está saindo, carros, motos, pessoas a pé, enfim. E nós estamos prestando atenção para fora e criticando. Então, é preciso estar atentos para dentro. Sentir o mundo externo, porém não se identificar com as cenas, com aquilo que está acontecendo externamente. E perceber aquele desejo de criticar, aquele desejo de se identificar, aquele desejo de o centro motor se voltar para ver, para criticar. Então, de antemão, nós já sabemos que o centro motor quer nos levar a olhar para criticar. Então,
é pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito, esse desejo de olhar. E esse desejo de criticar, de reprovar a pessoa. Então, aí, com esse trabalho, nós vamos ganhando força, vamos percebendo que é possível fazer um trabalho sobre nós e vamos modificando a nossa forma de atuar, a forma de viver mais consciente. E com isso, cada vez nós vamos viver mais conscientes. E assim, com o tempo nós não vamos nos identificar já com esses acontecimentos, com esses eventos externos. Vamos perceber que dentro de nós tem um desejo de criticar e vamos pedir a morte, pedir à nossa Mãe Divina. Pedir a Mãe que mate ou desintegre esse defeito. Esse defeito, esse desejo de criticar, de olhar. Então se pede, Mãe Divina, desintegre esse defeito, ou mate esse defeito. E a Mãe Divina vai matar o defeito, vai desintegrar e vai liberar a essência, uma partícula de essência, maior ou menor, que esteja aprisionada nesse defeito. Então, se nós não trabalhamos essa tagarelice interior, nós vamos fortalecendo os defeitos. O nosso defeito vai se convencendo cada vez mais, porque nós somos autossimpáticos. Então, o nosso defeito vai se convencendo de que nós somos corretos, que nós somos justos e que as outras pessoas são que erram. Porque quando nós criticamos alguém, nós estamos dizendo, eu não faço isso, porque eu sou bom, eu sou melhor. Então, fariseu. Podemos analisar a parábola do fariseu, que vai orar, ou que ia orar, dizia, meu Deus, te dou graças porque eu não sou como esse pessoal, não sou egoísta, eu dou o dízimo, eu vou à reunião todos os domingos, eu sou religioso, sou bom, sou justo, cuido da minha família, enfim, eu sou justo. E os demais são injustos, são incorretos. Então, essa forma de pensar, essa forma
de pensar sobre nós, porque nós pensamos de nós o melhor. Essa forma de pensar adormece a nossa consciência cada vez mais e fortalece os defeitos psicológicos, porque os defeitos não ficam estáticos, nada fica estático. Se não se trabalha os defeitos, esses defeitos estão se robustecendo, estão cada vez mais fortes, estão se convencendo cada vez mais de que se é uma pessoa correta, de que se é bom, justo. Então, é preciso que cada um de nós trabalhe sobre si. Então, nesta forma, neste aspecto da tagarelice interior, convém nos auto-observar, porque o trabalho deve começar pela mente. Nós não podemos começar um trabalho pelo centro motor, por exemplo, mudando hábitos, apenas trocando os hábitos, sendo mecânico, mudando externamente. Aí nós estaríamos mudando a aparência. Então, se nós mudamos internamente, a mudança externa será consequente. E essa mudança externa será verdadeira e não é uma mudança de aparência. Então, quando se trabalha internamente, o externo muda e muda como consequência do que o interno está mudando. Então, o início, o trabalho deve ser interno e não externo. Então, é por isso que se diz, não buscais fora o que está dentro. Então, essa disciplina externa, esse comportamento com normas de etiqueta, com esses critérios externos, não serve, na verdade, não serve para nada. Porque é preciso se esforçar para não errar externamente. Se nós corrigimos o nosso interior, nós vamos agir de forma correta, naturalmente, espontaneamente. Então, é isto que nos ensina, que quer nos ensinar esta conferência, este tema da tagarelice interior. Então, essa tagarelice nos tira muita força, suga as nossas energias e robustece cada vez mais os nossos defeitos. Então, passamos agora à canção psicológica. Então, a canção psicológica ela tem origem na autoconsideração. Também esses defeitos são semelhantes. O defeito da autossimpatia é semelhante à autoconsideração, porque se nós somos autossimpáticos conosco, nós nos autoconsideramos. Nós temos pena de nós mesmos, temos lástima de nós mesmos. Então, essa canção psicológica é aquela repetição que nós sempre teremos de uma reclamação, uma mágoa, um ressentimento de alguém por algo que nos tenha feito, que muitas vezes não é por má vontade da pessoa. Por exemplo, se nós
precisamos de uma pessoa, precisamos de um favor. Vamos pedir para uma pessoa. A pessoa não pode nos ajudar. Aí então nós, com essa autoconsideração, nós reclamamos que quando essa pessoa precisou de mim, eu ajudei, e agora aí não pode me ajudar. Então essa canção psicológica, surge essa canção psicológica. E tudo o que nos acontece, alguma coisa errada que nos aconteça, nós gravamos aquilo e vamos contar, sempre vamos contar para alguém aquilo. O que nos fizeram, o que disseram, o que falaram mal, a pessoa não pode me ajudar, não fez isso por mim, tanto que eu ajudei na hora que precisou. Por exemplo, quando uma pessoa, uma mulher, uma moça, briga com o namorado, ela procura aquela amiga mais chegada, aquela colega onde elas têm mais afinidades, que se compartilham os seus problemas, enfim. Então essa pessoa que brigou, que aconteceu tal coisa, ela vai logo contar para essa pessoa, vai confidenciar. E ela espera ser compreendida, espera que a outra compreenda ela. Mas isso não é possível, porque a outra pessoa não sabe o que acontece no nosso interior. A outra pessoa não conhece os nossos problemas, as nossas intimidades. Então nós vamos dar a nossa versão, vamos chorar a nossa mágoa, porém não vamos contar o que fizemos para outra pessoa. Nós vamos contar o que a outra pessoa fez para nós. Porém, dificilmente nós vamos contar o interno e o externo. Vamos contar o que é externo, e o interno nós não contamos. Então, isso tudo vem dos nossos defeitos psicológicos, desse defeito da autoconsideração, que se considera, a pessoa se considera justo, perfeito, e as outras pessoas são as que erram. Então, esse fato, essa canção psicológica, adormece a nossa consciência, adormece mais essa consciência que está enfrascada, e adormece esses 3% que nós temos de consciência livre, que já está adormecida. Então, esses 3% adormecem sempre mais e mais. E a perda de energia é muito grande. A nossa energia se esvai. Então,
Dessa forma, nós queremos mudar, é preciso mudar de nível. O nosso nível de ser nós queremos mudar de nível de ser internamente. Porém, não é possível mudar de nível de ser, porque internamente nós vivemos muito negativamente, vivemos de forma negativa, vivemos manipulados por esses defeitos da autoconsideração. Então é preciso trabalhar esse defeito de formas a perdoar a outra pessoa, perdoar quem erra conosco. Se colocar no lugar da outra pessoa e perdoar a outra pessoa. Se colocar de acordo. O Mestre Jesus disse: põe-te de acordo com teu inimigo enquanto o tens no caminho, antes que seja levado ao juiz e o juiz condene e vá à prisão. Mais ou menos assim. Então é mais fácil, o caminho mais curto é perdoar a outra pessoa. Fazer uma reflexão, refletir sobre o nosso comportamento, transformar a impressão, porque são impressões que nos chegam. E se nós não transformamos as impressões, é como se nós engolisse a comida inteira, não sentir o sabor. Então, quando nós estamos em autoobservação, qualquer acontecimento que seja, será benéfico para o trabalho sobre nós mesmos. Seja um acontecimento que nos machuca, que nos magoa, ou algo que nos alegra, que nos enaltece, que estará enaltecendo provavelmente são os nossos defeitos. Porém, se nós estivermos atentos ao nosso interior, qualquer acontecimento que venha, seja negativo ou positivo, será útil para o nosso trabalho, para o trabalho de autoconhecimento, para o trabalho de conhecimento de si. Porque se é um acontecimento que nos enaltece, nós podemos observar e devemos observar se é um eu de orgulho que está sendo que está alegre porque foi reconhecido, e se é um sentimento de negativo, de tristeza, de insatisfação, nós podemos observar quem está insatisfeito. Então, as duas formas de reação interna são úteis para o trabalho. E nós devemos estar no centro, estar digerindo aquelas impressões, estar consciente, o máximo consciente que
que consigamos para ir digerindo essas impressões, para não engolir inteiro, para não engolir em seco. Então, quando chega uma impressão, quando chega algo que nos impressiona, algo que mexe com o nosso interior, qualquer coisa, se nós estamos atentos, nós estamos transformando a impressão. E vai ser o nosso ser, a nossa essência, que vai receber essa impressão e vai reagir de forma silenciosa ou vai reagir de forma moderada. Porém, se nós estamos desatentos com o nosso interior, quem vai receber essa impressão é o ego. E o ego vai ser ofendido ou vai ser enaltecido. E dessa forma, nós estaríamos robustecendo o ego. E se nós colocamos a consciência ativa, vai ser a consciência que vai receber essa impressão e vai transformar e vai agir de forma correta. A consciência não vai se ofender. Quem se ofende é o nosso ego, é o eu, o nosso eu interior, o defeito psicológico, que se sente ofendido, porque ele é o defeito da autoconsideração, aquele que tem pena de si, que tem lástima de si, que me fazem tanta maldade. Ninguém, como é que ninguém tem pena de mim. Então está surgindo desse defeito, que esse defeito sim tem pena de si, de nós mesmos, nos leva a ter pena de nós, lástima, gostar de nós. E quem não faz conforme nós queríamos que fizesse, nós reagimos, nós reprovamos, somos antipáticos com essa pessoa. Quer dizer, o nosso eu, esses eus da autoconsideração, se antipatiza com a outra pessoa. Porque são os defeitos psicológicos que são os que antipatizam e que ou simpatizam com outra pessoa. Então, quando duas pessoas estão em relacionamento, são eus de uma pessoa e eus da outra pessoa que estão em ação. Não são exatamente a pessoa ou as pessoas que estão em relação. São eus desta pessoa, um determinado eu que está em relação com algum eu da outra pessoa. Determinado eu, que são semelhantes, que pensam de forma semelhante. Então, esses dois eus são os que estão se relacionando. Então, a pessoa em si não está se relacionando inteira, de forma inteira com a outra e nem a outra com esta. O que está se relacionando é um determinado eu que está no comando aqui também. Então, eles se sintonizam, são semelhantes. É por isso que, se uma pessoa em relação com outra se desentendem, brigam, entram em conflito, porque defeitos diferentes estão em
nesse relacionamento. Está um defeito que não é amigo do outro defeito da outra pessoa, está em conflito. E dali a mesma coisa, um defeito que não é amigo desse defeito está em conflito com essa pessoa. Porém, depois que as duas pessoas relaxam, esse defeito sai do trono das duas e a pessoa entra outro defeito em ação e as pessoas voltam à amizade normal, até se pedem desculpas e tal, porém essa desculpa não é daquele defeito que entrou em conflito, não é do defeito da outra pessoa que estava em conflito. É da personalidade, é externo, é outro defeito que está em ação aqui e outro defeito que está em ação aqui, porque o defeito que gerou o conflito em ambas, ele se interiorizou, ele se acomodou na psique, e nesse outro momento quem está no comando da máquina humana é outro defeito, que não são os que brigaram. Então, é preciso desintegrar tanto um como o outro. Se uma pessoa trabalha sobre si, ela vai se harmonizando com os outros, porque ela perdoa, ela aprende a perdoar a outra pessoa. Mesmo que o outro não trabalhe, vai se harmonizando, porque um está trabalhando. Então, se dependesse de que os dois trabalhassem, não iria dar certo, porque nem todos querem fazer um trabalho sobre si. São poucas as pessoas que querem fazer um trabalho sobre si. Então, se nós percebemos que temos esse conflito, que temos conflito com alguém, esse conflito pode estar tendo origem nesses defeitos, ou em qualquer defeito. Se nós trabalhamos, nós nos harmonizamos com a outra pessoa, com os demais, porque nós vamos conseguir a paz interior. Não vamos esperar que o outro mude. Nós vamos mudar, porque nós eliminamos o defeito. Então, em ambos os casos, nós precisamos pedir à Mãe Divina que desintegre tal defeito, tal manifestação, por pequena que seja, e perdoar a outra pessoa. Perdoar é a chave. A chave é perdoar. Então, o nosso contato, aí na descrição do vídeo tem um link que leva a um grupo no WhatsApp. Então, o nosso WhatsApp e Telegram é este aqui, ó. 55 62 991 92 9355. É WhatsApp ou Telegram. 991 92 9355 e 62 é a região, 55 é o país Brasil. Muito obrigado e boa noite.